Bem-vindo ao Questão. Esse sou eu. Numa aula de economia, um aluno perguntou sobre o governo Fernando Collor, particularmente por que ele fez o congelamento da poupança. E eu estou gravando esse vídeo para explicar. Então, naquela época, início dos anos 90, o Brasil vivia uma época de inflação descontrolada. Isso, na verdade, anteriormente, na década de 80 e 70, esse era o comum no Brasil. Pessoas da época relatam que era comum o trabalhador receber o salário no dia e ia correndo para o supermercado porque sabia que no final do mês o preço dos produtos ia aumentar. Então tinha essa fila de pessoas querendo comprar os produtos a um preço menor, porque já era o padrão sempre as coisas estarem ficando cada vez mais caras e a moeda valendo menos. Então hoje o Brasil tem problema de inflação? Com certeza, mas não se compara com o que tinha antes do plano real. É, a moeda, pessoal, como qualquer bem na economia, a moeda não necessariamente é um bem, só que ela funciona como um bem na economia. E vale a lei da oferta e da demanda. Na minha playlist de economia eu explico o que é a oferta e a demanda com base no Menkel. Mas basicamente, pessoal, é o seguinte: se a oferta da moeda diminui, o preço dela, no caso, aumenta, como qualquer outro bem. Então, o exemplo do diamante é bem claro. Por que o diamante é caro? Porque existem poucos diamantes no mundo. Se descobrir mais diamantes em algum outro local, uma quantidade razoável, o preço do diamante vai diminuir, porque você aumentou a oferta. Então, a moeda é a mesma coisa. Se você aumenta a oferta, você é, diminui o preço. É inversamente proporcional. Agora, se você diminui a oferta, você aumenta o preço. E o que o Collor tentou fazer foi o seguinte: tentar tirar dinheiro da economia. Por quê? Quando o dinheiro está na poupança das pessoas, o banco pode pegar esse dinheiro e fazer um investimento em alguma coisa. Se o Collor congela a poupança, esse dinheiro não pode mais ir para a economia, porque ele fica congelado ali. E acontece de ter menos dinheiro circulando no agregado monetário, nesse caso é o MU, é uma coisa mais complexa de economia, mas você vai ter menos dinheiro circulando. Com menor oferta de moeda, você aumenta o preço dela. Em tese, isso causa um fenômeno chamado de deflação, que é o contrário de inflação. Se inflação é a diminuição do valor da moeda, a deflação é o contrário. Então, o exemplo do pão, que é algo do nosso dia a dia. Né? As pessoas que têm um pouco mais de idade sabem que o pão hoje é mais caro do que no passado. Então, quando eu era criança, você comprava com R$ 1 10 pães. Hoje, R$ 1 compra 2 pães. A deflação seria o contrário. Então, a gente, por algum motivo, voltasse a uma época em que a R$ 1 comprasse 10 pães. É bem inimaginável isso, mas era essa a tentativa do Collor de tentar reduzir, não necessariamente causar uma deflação, tá, pessoal, mas reduzir a inflação. É, então, antes da gente continuar o raciocínio, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal Meritocrata, que está de collab com este vídeo. Então, o Collor ele congelou a poupança, retirando o dinheiro da economia. E a princípio ele conseguiu reduzir a inflação. Então, a princípio deu certo. Só que qual foi o problema? Pessoas que tinham dinheiro na poupança, aqui eu estou usando o termo poupança no sentido econômico, não significa o investimento, a modalidade de investimento poupança. Se você tivesse um título de um CDB, hoje as pessoas sabem mais o que é um CDB, também seria congelado. Então, vários tipos de investimentos que podem ser agrupados em poupança, um termo mais genérico, foram congelados. Então, pessoas e empresas não podiam mais resgatar. Que não podiam mais resgatar ficaram revoltadas. Então você teve uma ampla mobilização social, você diminuiu a produtividade de empresas, e aí o presidente com a sua equipe econômica ficou pressionada. E aí, depois de alguns meses, ele resolveu descongelar o dinheiro. Só que qual foi o outro problema? Quando ele congelou a poupança, ele deixou ela rendendo. E os juros, por conta de toda essa estabilidade na economia, ficaram bem altos. Então, quando ele recolocou, quando ele descongelou a poupança, a inflação veio com tudo. Então, aquela política que era para controlar a inflação acabou piorando a inflação. E, claro, culminou depois com o impeachment do Fernando Collor, ali na década de 90, como é documentado na história brasileira. Só para a gente linkar, pessoal, hoje, como é que o Bacen, o Banco Central, controla a inflação? A gente chama isso de política monetária, tá? E aí, ele não faz congelamento de poupança. E faz tempo que o Brasil não faz também impressão de moeda, porque se você imprimir dinheiro, você
acaba, no geral, gerando inflação. Tem outros fatores que podem influenciar, tem um debate econômico extenso. Os economistas austríacos dizem que impressão de dinheiro é a inflação, mas outros economistas dizem que não necessariamente, enfim. Mas isso aqui que a gente chama de M1, M2 e M3 são os agregados monetários. Então, M1 é o agregado que você tem o dinheiro mais líquido, que está em fácil circulação. Por exemplo, a cédula em moeda e os depósitos à vista no sistema bancário, na poupança. O M2 engloba o MU e o depósito a prazo. Então, o depósito de CDB, por exemplo, de 6 meses, 12 meses, dependendo, 2 anos, é mais claro que vai estar no M2, tá? 2 anos, de menor liquidez, tá? Um dinheiro que você coloca no banco e você só pode resgatar daqui a 2 anos, vai para M2. O M3 inclui depósitos em caderneta de poupança com prazo, tá? E o M3, títulos públicos e privados, aliás, o M4 inclui o M3 e títulos públicos e privados de prazo mais prolongados. A ideia é que você vai aumentando o prazo para cá, tá? A caderneta de poupança, ela pode ter liquidez diária, mas aqui ele está falando de modelos da poupança que não tem necessariamente liquidez diária. Enfim, a ideia é que você vai aumentando a liquidez aqui conforme o investimento. Mas o que importa para a gente é o seguinte: o M1 é o mais importante ali para o controle do dinheiro, porque dele depende todos os outros. E, bom, se tem muita inflação, o Banco Central ele tem as próprias reservas. As reservas do Banco Central não entram em nenhum desses agregados financeiros. Olha só, o dinheiro que o Banco Central tem, ele não circula na economia. Se o Banco Central resolve vender títulos, o que acontece? O governo vai ter que pegar dinheiro que está aqui circulando no sistema bancário e comprar esse título. Então o dinheiro sai do M1 e vai para o Banco Central. Logo, você tira a liquidez da economia. Ok? Agora, se o Banco Central resolve comprar título, ele pega o dinheiro que está lá nas reservas dele e dá para o sistema bancário, no caso, o título público do governo, que é o Tesouro. Então, você aumenta a base monetária de M1 e as outras vão aumentando por consequência. É assim que funciona para ele controlar a inflação. E ele controlando a quantidade de dinheiro que está movimentando na economia real, ele consegue controlar a oferta e demanda no caso do dinheiro da moeda do país, que no Brasil é o real. É isso, eu peço para você se inscrever no meu canal Meritocrata.